Primeiras imagens reais de Marte. O que encontramos? Marte existe há várias centenas de milhões de anos. Olhamos para o planeta vermelho com muita curiosidade. Esse corpo celeste é o quarto do Sistema Solar e o vizinho mais próximo da Terra. O planeta tem um diâmetro que é apenas metade do tamanho da Terra, mas sua gravidade é apenas 1/10. Isso se deve à baixa densidade de Marte, resultando em um nível relativamente baixo de gravidade. Apesar de sua distância de pelo menos 56 milhões de quilômetros, Marte parece estar ao nosso alcance. Se você se juntar a nós, pode dar o primeiro passo para deixar a Terra e alcançar os confins do cosmos. Então, isso nos dá um sinal positivo. Inscreva-se, fique atento aos vídeos futuros e prepare-se. Uma missão iniciada em novembro de 2011 pela NASA, chamada Mars Science Laboratory, foi projetada para investigar se a biosfera do planeta vermelho é adequada para a vida. Durante essa missão, um rover autônomo explorou a superfície de Marte, enviando fotos e realizando investigações. O Curiosity é equipado com uma variedade de instrumentos para analisar a atmosfera e coletar amostras de rochas. O rover também possui espectrógrafos e instrumentos meteorológicos para coletar dados importantes que são regularmente enviados à Terra. O Curiosity pesa cerca de 900 quilos, o equivalente a um carro pequeno, e está ativo há mais de 2.793 dias, medidos na superfície do planeta vermelho. O pouso ocorreu com sucesso em 6 de agosto de 2012, e no mesmo dia foram enviadas as primeiras imagens para a Terra. Graças à mais recente tecnologia, o rover é capaz de capturar panoramas de 360 graus em alta resolução. Além disso, o Curiosity deve ser monitorado regularmente para garantir suas condições operacionais. Por exemplo, ele tira fotos dos pneus para detectar danos e assim estimar quanto tempo o Curiosity poderá operar. As fotos revelam paisagens que, embora semelhantes às da Terra, apresentam formações rochosas únicas. Por exemplo, veja as dunas de areia de Marte. À primeira vista, elas se assemelham às da Terra, mas seu tamanho e formato são exclusivos do planeta vermelho. Para obter mais informações sobre Marte, os rovers realizam perfurações, coletando amostras de rochas de camadas mais profundas da superfície. Você sabia que Marte tem 2 luas? Suas órbitas incluem os corpos celestes Phobos e Deimos. O Curiosity já tirou fotos dessas luas, que têm formas irregulares. Comparando com as da Terra, Phobos é a maior das 2 luas, com apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro. O Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, foi descoberto em 1879 pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli. Esse fato em si já demonstra seu enorme tamanho. O Olympus Mons é cerca de 2 vezes mais alto que o Monte Everest. Com uma altura de aproximadamente 22 quilômetros e um diâmetro de quase 600 quilômetros, ele é o maior vulcão que conhecemos. É também um dos mais jovens. O surgimento desse gigante em Marte ocorreu durante o período de Hespéria, que começou há cerca de 3,7 bilhões de anos e terminou há cerca de 2 bilhões. A atividade vulcânica foi intensa no planeta vermelho, quando a atmosfera e a superfície ainda eram relativamente quentes e úmidas. Com o tempo, Marte tornou-se um deserto frio, como o conhecemos hoje. Vulcões como o Olympus Mons formaram extensos fluxos de lava, mudando as condições climáticas e a paisagem ao longo do tempo. Contrastando com a Terra, Marte não possui placas tectônicas. Apenas a força dos fluxos de lava foi responsável pela formação de suas montanhas e vulcões. A baixa gravidade de Marte possibilita a existência de montanhas e vulcões imensos, algo que seria inviável aqui na Terra. Ainda não se sabe se o Olympus Mons está ativo ou se já extinguiu. Agora, vamos falar sobre a face de Marte. A criação da Sidonia Mensa e as Highlands de Marte
ainda não foram totalmente esclarecidas. Essa é uma paisagem complexa, com formações rochosas singulares. Acredita-se que seja um antigo litoral de um imenso corpo de água. Em julho de 1976, a sonda Viking 1 capturou imagens dessa enorme formação rochosa que mede 1,5 quilômetros de largura e quase 3 quilômetros de altura. Estima-se que essa formação tenha mais de 3 milhões de anos. O que é incrível é que ela tem uma semelhança impressionante com um rosto humanoide. Após a publicação das fotos, começaram a surgir manchetes ao redor do mundo, popularizando o nome Rosto de Marte. Na região, também foram observadas outras formações rochosas que lembram pirâmides, o que levou a NASA a mencioná-las como rochas de Karstad. Em 2001, novas gravações da formação rochosa foram feitas, mas as novas imagens mostraram apenas uma leve semelhança com um rosto. As fotos de 1976, devido à baixa qualidade e às interações de luz e sombra, levaram a interpretações equivocadas. No entanto, muitos acreditam que esse fenômeno é resultado da erosão natural. Essas descobertas alimentaram a cultura pop, inspirando inúmeras séries e filmes. A primeira aparição do Rosto de Marte ocorreu no videogame Aliens, em 1988, além de ser retratada no filme Mission to Mars. Na série animada Futurama, o rosto aparece como uma entrada para o mundo de marcianos, e até em documentários, o rosto de Marte é mencionado. Agora, vamos explorar a questão da vida em Marte. A ideia de vida nesse planeta remonta à sua descoberta no século XVII. As calotas polares foram identificadas no século XIX, e desde então Marte tem sido objeto de especulação. Com o avanço da tecnologia, cientistas têm encontrado cada vez mais semelhanças entre a Terra e Marte. Por exemplo, um dia em Marte dura quase tanto quanto um dia na Terra, mas um ano em Marte dura cerca de 687 dias. Marte também possui estações, com um eixo de inclinação de 25,19 graus, muito semelhante ao da Terra. No século XIX, foram feitas observações através de telescópios que sugeriam a existência de canais em Marte, levando alguns a especular sobre possíveis civilizações passadas. Essas observações, no entanto, eram enganosas, mas levaram a outras especulações. Em 1897, as observações inspiraram o autor H.G. Wells a escrever A Guerra dos Mundos. Em 1938, a história se tornou uma peça de rádio, causando confusão entre os ouvintes e levando algumas pessoas a acreditar que era um relato real. Atualmente, há um consenso de que não existe forma de vida avançada no planeta vermelho, mas é possível que formas simples de vida, como micróbios, possam existir. A fina atmosfera de Marte impossibilita a presença de água na superfície, mas acredita-se que, no passado, tinha uma atmosfera diferente. Um ambiente quente e úmido bilhões de anos atrás poderia ter possibilitado a vida. Ainda não foi comprovado, mas essa hipótese não pode ser descartada. Você acredita que houve uma forma avançada de vida em Marte? Desde então, tanto a atmosfera quanto a superfície de Marte permanecem em grande parte inalteradas, o que oferece condições ideais para estudo. Uma hipótese sugere que a vida poderia ter surgido em Marte e sido trazida à Terra através de meteoritos. Atualmente, as pesquisas estão focadas na presença de água ou compostos orgânicos e na busca de indicadores de gás. Uma missão tripulada a Marte pode ocorrer nas próximas décadas, com um possível foco em 2048. Este é o planeta vermelho mais próximo da Terra, e o fundador da Tesla, Elon Musk, já afirmou que viagens espaciais tripuladas podem ser realizadas em breve. Ele acredita que é viável que uma missão a Marte aconteça nos próximos 10 anos. Os críticos, no entanto, permanecem céticos quanto à realização dessas viagens. Se isso realmente ocorrer, seria um grande passo para toda a humanidade. O que você pensa sobre uma missão tripulada ao planeta vermelho? Quando você acha que poderemos esperar por isso?